Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Password. O meu nome é Gilberto Azevedo, sou estudante de Ciências Biológicas, além de podcast e youtuber. E deu play nesse vídeo para conhecer um pouco mais sobre a política do governo de Jair Messias Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi diplomado presidente na última segunda-feira, dia 12 do mês de janeiro. Agora, o momento mais esperado pelos apoiadores era a cerimônia do dia 1º de janeiro de 2023, a grande identificação em relação à passagem da faixa presidencial. A tradição diz que cabia ao presidente anterior entregar a faixa para o mandatário que está assumindo o cargo, ou seja, Jair Bolsonaro do PL deveria passar a indumentária para Lula, porém o capitão não fez. Aí você pode até me perguntar, mas Gilberto, por que ele não quis passar a faixa? Simples, porque não aceita a derrota. Durante o discurso de diplomáticas, Lula fez críticas indiretas a Bolsonaro e falou em legado perverso do adversário. A verdade é que o governo Bolsonaro foi ruim, mas o seu também não foi melhor. Os dois trocaram diversos ataques durante toda a campanha presidencial. Na época, o atual presidente chegou a dizer que só entregaria a faixa caso as eleições fossem eleições limpas. Como já dizia minha avó, o destino dos perdedores é extravasar a decepção de alguma forma escandalosa. A fuga do Jair Bolsonaro do PL para os Estados Unidos há poucos dias do final do mandato já custou cerca de 950 mil aos cofres públicos, diz o Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, os dados do Ministério das Relações Exteriores e do Portal da Transparência apontam que o erário desembolsou 667,5 mil em diárias, hospedagens, aluguel e veículos a intérpretes, entre outras despesas, de quando Bolsonaro ainda era presidente. Ou seja, do dia 28 de dezembro, quando os primeiros servidores foram em missão ao percurso até os Estados Unidos, até dia 31 de dezembro, em uma entrevista ao jornal estadunidense Team Wall Street Journal, Bolsonaro disse que poderia retornar em março. Apesar de não ter definido uma data para o seu retorno ao Brasil, na ocasião ele admitiu que teme ser preso após desembarcar no Brasil. Uma ordem de prisão pode surgir do nada, disse ele. Jair Bolsonaro é alvo de 5 inquéritos que transmitiram no Supremo Tribunal Federal, STF, das 2 ações penais, nas quais o réu, na semana passada. Bolsonaro teve 7 pedidos de investigação contra si remetidos à primeira instância pela ministra do STF, Carmen Lúcia. Foram do presidente da República, ele perdeu o prerrogativo do fórum. Ele também é investigado por incentivar seus apoiadores a promoverem os atos terroristas do dia 8 de janeiro em Brasília, quando os militares bolsonaristas de extrema-direita despendaram aos 7 dos 3 poderes. Eles pediram intervenção militar. Claro, porque a ditadura militar foi um período lindo da nossa história do Brasil, onde o pessoal poderia ir e vir a hora que quisesse e não tinha medo da polícia. Cara, pois então cacetete nelas, cacetete nas pessoas que querem a volta da ditadura. Jair Messias Bolsonaro governou o Brasil de janeiro de 2019 até dezembro de 2022. Nascido em 21 de março de 1955, no interior de São Paulo, foi um ex-militar reformado, que atuou durante a maior parte de sua vida como vereador e deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em sua polêmica carreira política, foi marcada por discursos em defesa dos valores familiares, da ditadura militar e da tortura. Todo se notabilizou por conta de seus atritos contra políticos e organizações de esquerda, voltadas para a defesa dos direitos humanos, LGBTs, feministas e indígenas. Bolsonaro é o primeiro presidente da história a não conseguir obter uma reeleição desde a redemocratização do Brasil ao final da ditadura militar.
Jair Messias Bolsonaro nasceu no dia 25 de março de 1955, sendo originário, segundo sua certidão de nascimento, da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Existe, no entanto, uma dúvida acerca de seu local de nascimento, uma vez que existem indícios de ele possa ter nascido em Gicério, também no interior de São Paulo, mas foi registrado em Campinas. Seus pais chamavam-se Pesce Geraldo Bolsonaro e Olinda Barturi, casal que teve no total 6 filhos. Ao longo de sua infância, Bolsonaro morou em diferentes cidades, estabelecendo-se durante alguns anos em Eldorado Paulista, cidade no Vale do Ribeira, onde seu pai atuava como dentista prático e administrador de fazendas. A carreira militar de Jair Bolsonaro se iniciou na década de 1970, quando ele ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, permanecendo lá por alguns meses antes de entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, onde concluiu seus estudos em 1977. Junto com um curso de preparação dos oficiais, concluiu também o curso de paraquedismo. Os dois cursos foram realizados no estado do Rio de Janeiro, sendo o das Agulhas Negras em Reseado e de paraquedismo na cidade do Rio de Janeiro. Bolsonaro ainda se graduou em Educação Física pelo Exército e tornou-se mestre em paraquedismo. Atuou como paraquedista nas Forças Armadas. No Exército, Bolsonaro conseguiu alcançar a patente de capitão, mas também acumulou polêmicas, principalmente em setembro de 1986. Jair Bolsonaro teve uma entrevista sua publicada na revista Veja, na qual denunciava que a quantidade de militares que abandonavam a carreira era fruto dos supostos baixos salários. Por conta dessa entrevista dada sem o consentimento de seus superiores, ele cometeu uma infração e pegou 15 dias de prisão. Pouco menos de um ano depois, ele foi acusado por uma reportagem de ser o autor de um plano que explodiria bombas em quartéis do Rio de Janeiro. Esse plano recebeu o nome de Beco Sem Saída e tinha como propósito afetar a posição de Leônidas Pires Gonçalves como ministro do Exército e protestar contra os baixos salários dos militares. No caso dos salários, os ataques estavam organizados por acontecer caso o reajuste salarial prometido pelo presidente José Sarney ficasse abaixo de 60%. Imediatamente foram iniciadas investigações contra Bolsonaro e o do capitão chamado Fábio Passos da Silva. Bolsonaro e Passos negaram o envolvimento com a operação, mas uma sindicalização realizada pelo próprio Exército decidiu pela expulsão de Bolsonaro e de Passos das Forças Armadas pelo envolvimento deles na operação. Havia testemunhas e provas por escrito de envolvimento de Bolsonaro, um qualquer esforço feito à mão da posição das bombas e o caso foi levado ao Superior Tribunal Militar, que declarou que as provas eram insuficientes e os dois capitães não foram afetados. Tempos depois, a Polícia Federal concluiu que o coque tinha sido mesmo elaborado por Bolsonaro. As polêmicas em que o Bolsonaro se envolveu no Exército deram grande projeção para o seu nome. Com isso, ele foi à reserva, pois havia sido eleito em 1988 para o cargo de vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, PDC. Ficou pouco tempo no mandato, pois em 1990 foi eleito deputado federal. Tomou posse em fevereiro de 1991 e já no seu primeiro mandato viveu um dos seus acontecimentos mais marcantes da história recente do Brasil, o impeachment do presidente Fernando Collor. Jair Bolsonaro apoiou o impeachment desse presidente, sucedido pelo vice Itamar Franco em dezembro de 1992, e em 1993 Jair Bolsonaro se envolveu em uma polêmica ao defender o retorno de um regime de exceção no Brasil, sob a argumentação de que existiriam muitas leis atrapalhando o governo e que, no caso de um regime de exceção, seria mais fácil governar, pois era só abolir a lei que estivesse atrapalhando. Um deputado da época, Vital Rogo, chegou a pedir uma ação penal contra Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, mas nada foi feito. Outra declaração marcante de Jair Bolsonaro na década de 1990 foi a defesa de que ele fazia a informatização do voto. Em outras palavras, Jair Bolsonaro defendia a criação das urnas eletrônicas. Isso se deu em um evento no Clube Militar de 1993. As urnas eletrônicas começaram a ser utilizadas no país em 1996, se consolidaram graças à sua segurança e agilidade na apuração. A presença de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados foi frequente nas 2 décadas seguintes, sendo deputado em fevereiro de 1991 e em janeiro de 2019, quando abandonou o cargo para assumir a presidência. Ao longo desse período, ele foi eleito por diferentes partidos,
a saber, do Partido Democrata Cristão, PDC, o Partido Progressista Reformador, PPR, o Partido Progressista Brasileiro, PPB, o Partido Progressista, PP. Durante nos últimos mandatos, Bolsonaro migrou para o Partido Social Cristão, o PSC. Entre outros anos, em 1991 e 2017, Jair Bolsonaro apresentou 171 projetos na Câmara dos Deputados, o que incluíram projetos de lei e lei complementar, propostas de emendas constitucionais, entre outros. Desse total, apenas 2 projetos foram aprovados, um que autorizava uma redução no imposto do IPI para equipamentos de informática e outro projeto que autorizava o uso de fosfetolomina para o tratamento de câncer, embora a eficácia desse remédio seja questionada pela comunidade científica por falta de comprovação de seus benefícios. Jair Bolsonaro chegou à presidência da República em 1º de janeiro de 2019, vencendo o candidato do PT, Fernando Haddad, com 55,1% dos votos. Ligado ao conservadorismo, os primeiros anos do governo foram focados, de acordo com a análise do historiador inglês Bill Anderson, em uma espécie de guerra cultural contra a educação sexual nas escolas, estudo de humanidades e ideias de esquerda nas universidades. Para tal, o presidente foi fortemente influenciado por um astrólogo e filósofo chamado Olavo de Carvalho, que veio a se tornar um mentor do presidente e de seus filhos. Geopoliticamente, seu governo se alinhou a outros governos da nova direita em ascensão no mundo, particularmente ao governo de Donald Trump nos Estados Unidos e Benjamin Netanyahu em Israel. O cenário de radicalização da política brasileira permitiu que o Jair Bolsonaro fosse lançado ao debate político para o cargo do presidente da República. Para viabilizar sua candidatura, ele se filiou ao Partido Social Liberal, PSL, e escolheu Hamilton Mourão como seu candidato e vice-presidência. A candidatura se deu à eleição presidencial de 2018. Com base em sua plataforma liberal, Bolsonaro defendeu propostas para a ativação da Petrobras, função de ministérios, criação das escolas civil-militares e a facilitação da população a armas e fim da demarcação das terras indígenas e quilombolas, entre outras. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro foi vítima de um atentado na cidade de Juiz de Fora, quando foi ferido por um golpe de faca. Passou por uma cirurgia além de ficar alguns dias internados, mas se recuperou bem. O autor do atentado, Adelino Bispo, foi preso e o inquérito conduzido pela Polícia Federal concluiu que, em 2020, ele agiu por conta própria. Um laudo da Justiça Federal também concluiu que Adelino Bispo possui um transtorno delirante permanente paranoide. Porém, o atentado contra sua vida deu mais força à candidatura de Jair Bolsonaro, que saiu vitorioso. No primeiro turno, Jair Bolsonaro obteve 46,3% dos votos e venceu o segundo turno da disputa contra Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, PT, obtendo 55,3% dos votos, contra 44,87% do seu opositor. Jair Bolsonaro assumiu a presidência no dia 1º de janeiro de 2019. O governo de Jair Bolsonaro foi recheado de polêmicas. Um dos aspectos mais afetantes à popularidade do ex-presidente foi a forma irregular como a economia foi conduzida entre os anos 2019 e 2022. O crescimento teve altos e baixos, com uma queda significativa do PIB em 2020, ano em que a pandemia se iniciou, e o registrou um crescimento nos anos 2021 a 2022. Além disso, os índices inflacionários foram um grande problema para esse governo, alcançando níveis inéditos em muitos anos. O crescimento da inflação levou ao disparamento de preços, em especial de alimentos. Os preços dos alimentos também cresceram consideravelmente, porque o governo se desfez dos armazéns de estoque de alimentos usados em outros governos para controlar o preço daqueles. Durante o governo Bolsonaro, houve um sensível afrouxamento na política de controle de armas, e muitos especialistas em segurança pública afirmam que isso contribuiu largamente para que o crime organizado tivesse acesso a facilitado aos armamentos. A política ambiental durante o governo Bolsonaro também deixou a desejar. O desmatamento cresceu consideravelmente no país, dados aproximadamente o desmatamento na Amazônia aumentou cerca de 60% durante esse governo. Vocês sabem que as ONGs, em grande parte, não têm vez comigo. A gente bota em paquebá em cima desse pessoal lá. Não consigo matar esse câncer, em grande parte chamado ONG, que tem na Amazônia. Essa é uma frase de Jair Bolsonaro dita no dia 3 de setembro de 2020, durante uma transmissão ao vivo no Facebook. A primeiro ponto, chefiado por Ricardo Salles por conta das
reiteradas denúncias de negligência em relação à proteção ao meio ambiente, chamou a atenção da opinião pública a demissão de Ricardo Galvão, até então diretor do INEP, órgão responsável pelo monitoramento e criação de dados sobre a floresta amazônica. Na ocasião, Ricardo teria divulgado dados denunciando a elevação das queimadas na floresta da Amazônia e sido demitido logo em seguida, sob a alegação de ter deturbado dados. A corte de verbas do IBAMA, uma das mais polêmicas medidas, fez parte do conjunto de ações denunciadas como de afrouxamento de proteção ambiental e, em particular, a floresta amazônica. Ricardo Salles também teria sugerido, em reunião com o governo, aproveitar-se da distração provocada pela pandemia de coronavírus para passar a boiada, se referindo aos processos de simplificação das normas das leis ambientais. Mas o ponto mais nefástico do governo Bolsonaro foi a relação e a condução do país durante um dos momentos mais difíceis da história mundial recente. Trata-se do contexto da pandemia global do novo coronavírus Covid-19. A partir do final de 2019, principalmente a partir do início de 2020, a pandemia chegou com força no país e as condições excepcionais geradas por ela forçaram a adoção de medidas por parte dos governadores e dos estados em consonância com as atitudes tomadas pelos governos da maioria dos outros países do mundo. As medidas sanitárias adotadas visavam proteger a disseminação do vírus. O Brasil adotou as recomendações da Organização Mundial de Saúde, OMS, contra a vontade do presidente e do ministro da Economia, iniciando-se medidas de isolamento social e de uso obrigatório de máscaras e medidas culminares da interrupção da maior parte das atividades do país, o chamado isolamento social, considerando consistiam em manter a maioria dos cidadãos em suas casas, e a exceção foram os médicos e enfermeiros nos hospitais, que continuaram a trabalhar na chamada linha de frente contra a pandemia. O âmbito da educação escolar e as universidades atrasaram o contágio na maior parte da população, até que alguma vacina que enfrentasse os sintomas do vírus se contentamento se estivesse pronta. O governo, alinhado às teorias negacionistas em relação à ciência, difundidas por exemplo pelo astrólogo Olavo de Carvalho, criticou duramente a adoção de medidas sociais de isolamento e o uso de máscaras, minimizou o potencial mortífero do vírus e encorajou o retorno dos trabalhadores aos seus postos de trabalho. O presidente alegou que a paralisação das atividades enfrentaria a economia do país e, em determinados momentos, chegou a defender a teoria da imunidade de rebanho, segundo a qual, através do contágio em massas da população, a pandemia poderia ser contida por meio da aquisição de uma imunidade de rebanho. Em março de 2020, para garantir a subsistência das famílias que se isolavam em suas casas e evitar a quebra de vários negócios, o Congresso Nacional aprovou uma medida vinda do Ministério da Economia e do Executivo, concernentemente à liberação do auxílio emergencial para todos os cidadãos. Entretanto, todavia, a proposta inicial do governo era de fornecer um auxílio de R$ 200, proposta essa que encontrou oposição no Congresso, que pressionou pela elevação do mesmo para o valor de R$ 600. Na sequência imediata, o presidente passou a ser acusado de divulgar medicamentos cuja eficácia do tratamento da doença não eram comprovadas, como a cloroquina, e o principal de atrasar propositalmente a compra de vacinas no ano de 2020. Agora, a corrupção no governo Bolsonaro. Para apurar as denúncias, uma CPI denominada CPI da Covid, cujas investigações ainda se encontram em andamento, foram montadas. O CPI alega que a iniciação da vacinação no Brasil foi tardia. Outros critérios alegam que o início da vacinação em massa, ter ocorrido apenas em janeiro de 2021, pode ter causado mais de 40 mil mortes, de um total de quase 70 mil, que poderia ter sido evitada se o governo tivesse agido rapidamente. Ao final de 2022, o mais recente caso de irregularidades no governo foi em relação à gestão do ex-ministro da Educação do MEC e o pastor da Igreja Presbiteriana de Santos, Milton Ribeiro. Denúncias revelam que Ribeiro comandou um esquema que exigia pagamento de propina para as igrejas do pastor
pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, em troca de contratos de obras federais para a construção de escolas. Arilton Souto da Trindade, candidato a deputado estadual pelo Progressista no Pará, informou ao Estadão que o pagamento deveria ser feito em espécie e que o dinheiro seria escondido na roda de uma caminhonete para ser transportado de Belém do Pará para Goiânia, no Mato Grosso, onde ficam as igrejas. Gilmar, Arilton e Milton já são investigados pela polícia por conta do gabinete paralelo do MEPIC. Inquéritos, o que ocorre com o sigilo do Supremo Tribunal Federal, STF, após interferência do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro e os pastores chegaram a ser presos durante o processo. Trindade foi o 12º caso pessoal da denúncia. O esquema de corrupção. Prefeitos também confirmaram a necessidade de pagar propina em dinheiro e comprar bíblias e ouro para ter acesso a verbas do Ministério. O Ministério da Educação foi ocupado por 2 seguidores de Olavo de Carvalho ao longo de 2019. O colombiano Ricardo Valles Higues ficou no cargo até abril, quando Bolsonaro o demitiu dizendo que ele não tinha tato político. Que sucedeu foi Abraham Wittenpaut, também chancelado pelo guru da família Bolsonaro e ser colecionador de polêmicas na pasta. Wittenpaut ameaçou cortar verbas de universidades que estariam promovendo balbúrdia, mirando especialmente na UFP, Universidade Federal Fluminense, e a UFBE, Universidade Federal da Bahia, e a UNB, Universidade de Brasília. Também acusou, sem evidências, universidades públicas de manterem plantações de maconha. Ele congelou bolsas de pesquisas financiadas pela COPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e embora tenha anunciado o descongelamento como criação de novas bolsas, ao menos 7.590 bolsas do CAPES, 8% no total, seguiam congeladas sem perspectiva, já que o orçamento da pasta será menor que 2020. Um dos principais casos investigados durante a comissão parlamentar do inquérito da CPI da Covid-19 foi a compra da vacina indiana Covaxin, produzida pelo laboratório Bharat Biotech. Em depoimento, o deputado federal Luiz Cláudio Fernandes Miranda, do DMDF, e o irmão Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe da divisão de importações do Ministério da Saúde, revelaram um suposto esquema de fraude na negociação para a compra de 20 milhões de doses de imunizante. A denúncia apontava um envolvimento do próprio Ministério da Saúde e a empresa brasileira Precisa Medicamentos, responsável pela venda da vacina no Brasil. O deputado afirma que no Brasil o Bolsonaro estava ciente sobre o esquema, visto que os irmãos tiveram um encontro com o presidente no qual foi apresentada a documentação fraudulenta. No dia 20 de março, suposta data da reunião, estavam os envolvidos. Luiz Miranda publicou em seu perfil no Twitter uma foto ao lado de Bolsonaro. Na legenda, o deputado colocava que ambos tratavam de assuntos que não são importantes para o Brasil. A prática conhecida como rachadinha é o nome popular dado para quando há desvio de salário de assessor, uma transferência de parte ou de todo o salário do servidor para o parlamentar ou secretários a partir de um acordo anterior estabelecido. E em 2020, Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar de Fábio Bolsonaro, republicanos do Rio de Janeiro, foi preso por uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público MP de São Paulo. Ele era investigado pela participação em rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o ALERJ, quando o filho de Bolsonaro ocupou uma cadeira por 4 mandatos. De acordo com o MP, Fabrício recebeu 2 milhões em 483 depósitos de assessores ligados a Fábio. Quando perguntado sobre o caso, Bolsonaro alega que é uma prática meio comum. Concordo contigo. Não é só no legislativo não, também no executivo municipal, até de outro pode também estar. E em cargo de comissão você pode botar que entende ali. E no mesmo ano, em 2020, o governo Bolsonaro foi responsável pela criação de um orçamento secreto, que possibilitando que deputados e senadores façam
repasse de verbas públicas sem que haja um destino ou destinatário declarado, tirando a transparência de operações bancárias parlamentares. A aprovação desse sistema também abriu brechas para que, além de emendas parlamentares, candidatos possam retirar dinheiro para suas campanhas eleitorais do orçamento secreto. Com a falta de transparência garantida pela medida, casos de corrupção no governo passaram a ser cada vez mais comuns. Um exemplo disso é a denúncia que a compra de votos parlamentares da eleição de Arthur Lira, do PP, para presidente de Câmara dos Deputados. Lira, aliado de Bolsonaro e pertencente ao chamado Centrão, foi eleito em uma votação fraudada por meio de compra de votos com dinheiro retirado do orçamento secreto. Em entrevista exclusiva ao jornal The Intercept, o deputado federal bolsonarista Waldemar Soares de Oliveira, União do Brasil, revelou ter recebido uma oferta de 10 milhões em emenda em troca do voto em Lira. E na sexta-feira, dia 23/9/2022, Demétrios Gomes Cavalcante, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mandou o UOL retirar imediatamente as matérias sobre os 51 imóveis da família Bolsonaro compradas com dinheiro vivo. A reportagem mostra que quase metade do patrimônio em imóveis do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e familiares foi dedicado aos últimos 30 anos com dinheiro vivo. Foram compras de 13,5 milhões registrados com o cartório com a forma de pagamento em moeda corrente nacional, com a correção do atual IPCA. Esse valor equivale a 25,6 milhões. E no dia 30 de novembro de 2021, pouco mais de um mês após a comitiva do então presidente Jair Bolsonaro do PL retornar do Oriente Médio, o governo brasileiro vendeu a refinaria lá do Paul Alves RLAM, localizada em São Francisco do Conde, na Bahia, seus ativos logísticos associados para o Mubadala Capital, fundo financiado por Abu Dhabi dos Emirados Árabes. A negociação levou meses, desde a aprovação da compra em março até ser concluída em novembro, e após o cumprimento de todas as condições, a refinaria foi vendida pela Petrobras por 1,8 bilhão, equivalente a 10,1 bilhões na época. O valor ainda foi ajustado, pois inicialmente foi vendida por 1,65 bilhão, mas sofreu correção monetária e das variações no capital de giro, dívida líquida e investimentos até o fechamento da transição. Na época, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, o INEP, alegou que a refinaria foi vendida pela metade do preço que valia. A partir de cálculos estimados pelo Instituto, eles avaliaram o valor da refinaria entre 3 bilhões a 4 bilhões. O valor de venda da refinaria chegou a ser questionado em audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle de Câmara dos Deputados daquele ano. Contudo, o argumento da Petrobras era que os valores haviam sido ajustados por causa de impactos da pandemia de coronavírus. Para o INEP, a ideia de que a pandemia teria provocado profundas mudanças nos parâmetros foi equivocada. Com a venda, a Celi, a empresa criada pelo Mubadala Capital para a operação, assumiu a partir de 1º de dezembro de 2021 a gestão da refinaria Lapudop Alves, que passou a ser chamada Refinaria de Marta. Na disputa por Bolsonaro nas eleições de 2022, o candidato Lula tinha força pelo sucesso do governo do petista marcado por bons resultados na economia e a instabilidade da economia brasileira durante o governo Bolsonaro. As declarações de caráter antidemocrático do então presidente e a má condução da pandemia contribuíram para que ele perdesse a popularidade. Dentro da primeira categoria de eleitores do Bolsonaro, enxergamos especialmente os fanáticos religiosos,
e os adeptos a teorias das conspirações, criado por verdadeiros lunáticos que abastecem de fake news essa cadeia de pessoas com níveis diversos de psicopatia. Impregnaram as pessoas com a tese maquiavelistas de bem contra o mal, dizendo falsamente que existe uma luta espiritual entre o diabo, que o diabo está vencendo, e o trabalho dele se manifesta em coisas como tráfico humano para Suriname, destruição de famílias, sexualização das crianças e criação de banheiro de sexo, destruição das igrejas e tomada dos lares dos cristãos. Na segunda categoria de eleitores, tem aqueles que se pararam no discurso de luta contra a corrupção em 2018. Não restou muita coisa, porque não é mais possível sustentar esse discurso de forma racional. Eles apenas escondem a realidade do que é justamente o que predomina na população elitizada ou por parte de pensar de ser da elite do Brasil: tradicionalismo, misóginos, racistas, preconceituosos e fundadores. É a primeira coisa que precisa ser dita, mesmo de forma generalizada e resumida. E só existe processo se houver também o apontamento de indícios de meio de magistrados após recomendação do Ministério Público. Esses são os trâmites normais em caso de envolvimento da administração pública com os ministérios e demais membros do governo. Bolsonaro perdeu a eleição, mas tratou-se a disputa presidencial mais acirrada da história das eleições do Brasil. Lula obteve 50,9% dos votos contra 49,10% de Bolsonaro, com uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Com a derrota, Jair Bolsonaro abandonou o Brasil poucos dias antes do término do seu governo, viajando para os Estados Unidos. Ele, como eu já havia falado no início do vídeo, ele foi o primeiro presidente da nova república a não conseguir ser reeleito. Bolsonaro recusou-se a passar a faixa presidencial para Lula, algo inédito no Brasil. Desde a redemocratização, o governo Bolsonaro ainda foi considerado suspeito de cogitar realizar um golpe para impedir a posse de Lula. Essa suspeita se consolidou depois de documentos terem sido encontrados pela posse do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Esse documento debatia o decreto do Estado de Defesa para alterar o resultado das eleições. E é claro, esse vídeo é apenas um recorte, muitas informações importantes ficaram de fora. Mas muito obrigado por ter assistido até aqui e por todo o apoio que vocês têm me dado, pessoal. Todo o apoio de vocês me incentiva muito a continuar produzindo vídeo para esse canal e produzindo conteúdo escrevendo sempre conteúdo novo para o blog ou para o podcast. E valeu, pessoal, e falou!